Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este que é o 32º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir, para dar risadas. Tudo bem, Porto? Tudo bem, Matos. 32. Eu nunca pensei que, assim, anos depois da faculdade, eu ia estar, assim, falando numa latinha ao teu lado, esperando ansiosamente pelo teu bordão, pelo nosso bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito bem, pois é. Estamos na quarta temporada, 32º episódio, quarta temporada, ano 2, porque estamos de aniversário. E fica porque vai ter bolo. Porque eu tenho certeza que preparou um bolo, né? Eu passei a noite preparando, passei a tarde, passei o dia também, porque o nosso programa é um programa que nunca tem horário, as pessoas nunca sabem em que horas ele vem. Aliás, eu tava pensando nisso, né? Tu vai fazer um certo balanço do que aconteceu nesse último ano, o último ano do resto de nossas vidas, ou seria o primeiro? O primeiro e o último ano do resto de nossas vidas. É, pois é, Quase Sem Pauta está de aniversário, mês de abril de 2022, precisamos situar, né? Porque é aniversário, é um ano. E eu fiquei pensando o que acontece em um ano, né? Procurei, botei no Google ali, assim, aniversário de um ano. Não apareceu nada. Nada. O que são... Tu fez essa pesquisa ou a gente vai ter que pesquisar e eu enrolo enquanto tu fala? Bodas de... de quê? De vento? Pois é, não sei. De nuvem? De algodão não doce? Achei. Só achei sugestões de decoração para festas de um ano. E aí eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que fazer um balanço do que foi o Quase Sem Pauta, porque para mim mudou muita coisa. Eu aprendi muita coisa nesse ano, né? Pô. Tá, agora deu. Tá, para de te mexer. Tá, agora tu tá parada. assim. Tá. Tu parece que tu tá numa igreja batista fazendo uma benção. TR Shirt. Olha, TR Shirt. Tri-shirt. Ah, tri, é tri-shirt. É porque é tri de tri legal. Alô, Lúcia Matos, não está sendo fácil. Ai, não começa. Não está sendo fácil. Não está sendo... Para, olha Malu. o rabo. Para. Lúcia Matos pega no rabo. Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, sejam todos... Só um pouquinho, peraí. Desculpa, não feche, senão o vento para. Tá, desculpa, é que foi bem na hora, tá? De novo. Tá. É 24º, né? É. Tá. 24º. Para de fungá-lo, você pode. Tá, já parei. Eu não posso falar que é véspera de Grenal, né? Depois tu me xinga porque eu vou dar tal. Não pode falar, não. Não pode falar, não pode tossir e não pode fazer piada interna. Lúcia Matos, quem diria, me dando umas aulas agora de radiojornalismo, não pode tossir. Pois é, um dia desse a gente estava até falando sobre boiler, lembra? Pois é, 30 anos de formada, né? Para quem ainda não nos conhece, somos amigas há 30 anos. Estudamos jornalismo na FAMECOS e passamos 30 anos da nossa vida. Na PUC, Passamos 30 anos da nossa vida tentando fazer algo juntas e a pandemia nos trouxe o Quase Sem Pauta, esse podcast que não é para ter pauta, mas às vezes tem. No caso de hoje não tem e a gente está até com certo medo do que vai acontecer, né? Não, mas a gente tentou criar uma pauta que viajasse em torno dessa coisa de um ano. E aí, ao criar essa pauta, a gente lembrou de um dos primeiros mandamentos do Quase Sem Pauta, porque quando a gente criou esse podcast, essa ideia, assim, meio de jirico, né, que a gente pode falar depois no glossário o que é jirico, inclusive, para quem não sabe, mas quando a gente criou o Quase Sem Pauta, a gente criou o Quase Sem Pauta com os 10 mandamentos. E eu acho que é importante a gente recuperar aqueles 10 mandamentos para quem está nos conhecendo agora. Vamos postar nas nossas redes também. Os 10 mandamentos do Quase Sem Pauta. O primeiro mandamento é: o Quase Sem Pauta será quase sem regras, o que significa dizer que a gente pode ou não ter uma pauta e pode ou não segui-las. Mas a gente tem, apesar de não ter regras, algumas regras de sobrevivência. Quais sejam? Todos os assuntos são permitidos, ou quase, porque a gente não pode falar de futebol, não pode falar de política, não pode falar de religião, mas a gente fala? De Inter, de Grêmio e tal.
O Quase Sem Pauta, no seu 4º mandamento, diz o seguinte: sempre será com 2 pessoas, a Matos e a Porto. Porém, como vocês viram durante esse ano, isso é uma falácia, porque às vezes tem mais de uma, às vezes tem 2. Ainda não experimentamos com 3, Lúcia Matos, mas estamos abertos a novas experiências, né? Lembrando sempre, muito importante, o Quase Sem Pauta nunca terá pauta, mas poderá ter. Outra coisa importante, o Quase Sem Pauta terá quase meia hora. Isso é verdade, Lúcia Matos? Não, é mais uma mentira. A gente diz que não poderá passar disso, mas a gente sempre se contradiz. A gente também fala que o Quase Sem Pauta nunca será um igual ao outro, mas a gente poderá repetir, como está fazendo agora, falando sobre o nada e lembrando o nosso amado Seinfeld, que é o melhor humorista que fala sobre o nada. Uma coisa importante, né, que a gente falou antes, e a gente diz que a gente não pode falar de alguns assuntos, e a gente diz nas nossas regras, nos nossos mandamentos, o Quase Sem Pauta nunca falará de futebol, porém, sempre falará de Grenal, né? Pois é, inclusive já vestimos, né? Já usamos nossos uniformes, fizemos a nossos caráter. mantos sagrados. Grenal, Nós vestimos e depois nós despimos, né? Porque às vezes dá uma certa vergonha em usar aquela ali. Religião e política, como já dissemos, está fora do Quase Sem Pauta, mas, né, sei lá, tem coisas inevitáveis. Aliás, lembrando, a gente está em abril, né, Lúcia Matos? Tu, uma jornalista de Hard News. Até quando os jovens podem se alistar, Lúcia Matos, para votar? É agora maio, né? Maio, 4 de maio, depois disso já era. Então corram Quase e Sem se Pauta. alistem. Quase Sem Pauta é um programa cidadão e diz: vão, votem, temos que fazer alguma coisa nesse país, né, pessoal? Afinal a Anitta mandou, né? A Anitta mandou, e se a Anitta rebelou, a gente canta. Tu vai fazer a dancinha da Anitta nas redes? Não. Não. Eu acho que podia. Bom, então posso ter um problema de coluna. Para encerrar os nossos 10 mandamentos, a gente diz o seguinte: quase nunca cumpriremos todas essas regras, mas quase sempre a gente vai tentar, né, Matos? Não, nós não cumprimos nunca essas regras. Então, ou seja, vocês ouviram tudo que eu falei, esqueçam. Ainda bem, ainda bem que nós não somos políticas, né? Porque senão não ia dar certo. Bom, o que nós aprendemos neste 1 ano de Quase Sem Pauta? A gente primeiro aprendeu sobre podcast, porque a gente não sabia nada, né? Vamos fazer um curso na nossa amada PUC com o querido professor Tércio Sacol. Compramos equipamentos, ganhamos uma vinheta maravilhosa do Fábio Codevilla. Fomos uma marca subindo incrível, e a marca uma marca incrível de Ana Maldonado. Fantástico, feito pelo Roger, pela MI. A marca foi a primeira coisa, e eu diria que quando eu olhei a marca da Ana, eu fiquei com medo. Eu disse assim, bom, agora eu tenho que ir, que é uma responsabilidade, ter uma marca de Ana Maldonado. Agora é verdade. Aí fomos indo, subindo na vida, né? Compramos microfones, caixinhas, ganhamos vinheta. A gente fez dívidas nesse ano, né? Dívidas, muitas dívidas. Temos uma planilha de Excel. Ganhamos pontuação na Amazon. Exatamente. Inclusive, Amazon, estão por aí, Amazon, estamos aqui. Ganhamos um site lindo, maravilhoso, muito bem feito. Vá lá, inclusive você pode assinar a nossa newsletter, mandar os seus recados e as suas sugestões de pauta. Quando tu achar que esse podcast está meio demais, devaneando, assim, manda uma sugestão de pauta que a gente se foca, né? Tu fez uma cara de quem está devaneando ao dizer que o podcast está devaneante, é isso? Né? Então, veja bem. Cuidado. Alerta. A gente corre perigo. Corremos perigo. Isso que tu está falando, essa retrospectiva nossa, né? Eu estava, um dia desses, um pessoal da PUC até me procurou para falar um pouco sobre jornalismo. Eu gosto muito de falar quando tem a ver com empreendedorismo. Era uma cadeira do curso de jornalismo, uma cadeira dada por uma professora de publicidade que falava sobre empreendedorismo. E uma das perguntas que elas fizeram, que eu achei muito interessante, Lúcia, como é que é essa tua veia empreendedora que faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Agora tu inventou um projeto aí chamado Quase Sem Pauta com a Lúcia da Band, foi a pergunta delas, né? E eu disse, a gente inventou, a gente é amiga há muito tempo, contei um pouco dessa história que tu tinha que contasse antes, e ela me perguntou o que eu estava gostando mais, ou como é que eu estava lidando com isso, e eu falei que eu estava gostando muito dessa experiência de novo, trabalhar contigo,
Mas o que mais tinha me marcado nessa trajetória foi o fato da gente voltar a efetivamente estudar juntas, porque a gente fez isso, né? Com o professor Tércio Sacol, de novo na PUC, porém de uma forma remota, né? Exatamente. A gente fez o primeiro curso de extensão da PUC especializado em podcast. Foram 4 noites, né, Porto, no meio da Nós fomos pandemia, as né? cobaias do Tércio Sacol, é isso? É. Tércio Sacol, puta, fomos cobaia do cara. Nossa, e quem diria, né, É. que aquelas 2 velhas do curso iam E eu acho fazer um que podcast. nessa trajetória, assim, também a gente descobriu grupos de pessoas como nós que estão fazendo isso. A gente se associou, nos acharam pela internet, a gente se associou a um grupo muito bacana chamado Central de Podcasts, que tem muitas Lúcias com acento e sem acento, né, assim, brincando, né, e tornando-se um pouco mais generalista, que fazem um tipo de trabalho como o nosso e se unem ali para trocar experiências, contar causos, problemas, solucionar problemas dos outros. E tem algumas pessoas que profissionalmente também fazem esse trabalho de auxiliar, como o Edward, por exemplo, que é o cara da escola de podcast, que já nos ouviu mais de uma vez, né? E é um cara que também está sempre aberto, faz muita live no Facebook, no Instagram, para ajudar as pessoas que, como a gente, estão começando, né? Exatamente. É um grupo muito bacana e isso é legal, assim, tu é uma pessoa empreendedora, né, Porto? Eu não sou, mas eu acho que essa história de tu te associar é legal, porque podcast é uma coisa relativamente nova. A gente não sabia nada e esse curso da PUC com o Tércio, que é um especialista em podcast, foi uma coisa que deu o empurrão e nos ensinou muito, né? Mas estar ligada a essas pessoas nos ajuda praticamente todo dia, porque um coloca uma dúvida, como é que vocês estão gravando, como é que vocês estão postando, e a gente vai trocando experiências, porque é um mercado novo, mas é um mercado que está bombando. E eu acho que nessa coisa de pessoas e sempre unir as pessoas, a gente sabe que tem muitos temas que unem as pessoas, né? Comunicação deles, e a gente tem que agradecer muito ao fato da gente ter tantos amigos assim que puderam nos ajudar, né? A gente está falando agora daqueles que doaram o seu tempo, o seu trabalho, como a Ana, como o Roger que criou o site, como o Codevila, né? Essas pessoas que nos ajudaram inicialmente, mas a gente tem que pensar também nos amigos que nos ajudaram participando. E o primeiro deles, a gente vai lembrar aqui, já na nossa fase YouTube, foi um cara que entrou nas nossas vidas graças a uma outra coisa que une muitas pessoas, que é o vinho, né? Esse cara é o Michael Valer, o Mike, que é um gurizão, né? Apesar de ser pai do Theo, que deve estar aí já perto de completar 1 ano, se já não completou. O Mike é um cara que caiu de repente no mundo do vinho, também um empresário, e que descobriu no vinho uma outra história de vida, né? E aceitou, assim como a gente foi cobaia do Tércio, aceitou ser a nossa cobaia no nosso primeiro podcast e, assim, abrir o caminho do sucesso, né, Lúcia Matos? Primeiro podcast com convidados, né, Porto? Porque a gente fez... Não, e no YouTube, né? E no YouTube, né? A gente começou depois dessa aula, depois da nossa marca, da nossa vinheta, a gente foi evoluindo, aí a gente gravava sempre o nosso podcast juntas, a gente fazia só áudio. A gente falou de muitos assuntos legais que têm a ver com a gente, alguns a gente conhece mais, outros menos. Eu estava me lembrando aqui, Porto, a gente falou sobre voz, a gente falou sobre jornalismo, sobre livros, sobre vinhos com o Mike, a gente falou sobre gastronomia, a gente falou sobre esquecimento. Tu te lembra ou tu esqueceu desse podcast? I'm sorry. Eu tinha esquecido. A gente falou sobre vacinação, sobre insônia. Não só a gente falou sobre vacinação, como nós fomos juntas fazer a vacina. Temos fotos que documentam, e o nosso episódio, se eu não me engano, chamava Viramos Jacarés, né? Jacarolas. A gente também falou sobre amizade, a gente falou sobre cerveja, e aí a gente foi para o YouTube, né? Vamos ou não vamos? Podcast é só áudio, é só vídeo, é uma discussão, é uma polêmica, mas a gente resolveu ir para o vídeo.
Fizemos Mas um eu acho que canal. a gente tem que aqui agradecer uma pessoa que foi fundamental na nosso turning point, né? De sair só do áudio e entrar no vídeo, que foi quem? Valentim Matos Meneghetti. Esse cara deve ser um cara que deve ser aplaudido. Apresenta essa pessoa aí que nos fez cair no YouTube, Lúcia Matos. Pois é, este pequeno grande homem de 13 anos disse para mim, Colorado, né, Colorado. disse: "Mãe, vocês não podem ficar só com áudio, mãe, porque hoje todo mundo vê podcast no YouTube". Eu disse: "Como vê podcast? Podcast é áudio". E aí entra a polêmica, podcast é áudio ou é vídeo? Enfim, o que Éramos acon deuses astronautas. enfim, a gente está em todas as plataformas, né, inclusive no YouTube. Muito A bem, gente então. conversou com o Mike Valer, como tu falou. Com quem mais que a gente conversou? Olha, no início a gente estava indo só nos amigos bem pertinho, assim, porque se desse um mico, né? Então, depois do Mike, a gente falou com a Cíntia Moscovici. Ai, foi muito bacana, né? Mas por quê? Porque foi uma temporada, digamos assim, com pauta, né? Ah, tu acabou com todo o nosso roteiro de Não é? esculhambar o nosso mesmo. A gente criou essa primeira temporada do YouTube, que era Quase Sem Pauta, Abre a Câmera, né? E o Quase Sem Pauta Abre a Câmera trazia assuntos, coisas, fatos, enfim, amores, né? Que mudaram a vida das pessoas. No caso do Michael Valera, era o vinho, e a gente partiu depois para Cíntia Moscovici com a literatura. É uma baita escritora, professora, nossa amiga, segunda cobaia do vídeo. Falamos como o YouTube mudou a vida do jornalista JB Filho, que é um fenômeno no YouTube. É verdade. Falamos sobre o futebol, como ele mudou a vida do jornalista Carlos Simon, que virou árbitro de futebol, FIFA, né, e hoje é comentarista de arbitragem, na televisão. Que mais? A gente falou sobre churrasco, como o churrasco mudou a vida da Clarice Schwartzman, a churrasqueira. Café, como o café mudou a vida da arquiteta Cacaia Bestetti. Corrida, né? Mais uma jornalista, né? Eu ia dizer a Dani Santa Rosa, como a corrida mudou a vida da Dani. E agora eu tô me dando conta, né? Como tem jornalista sempre aqui nesse pedaço, né? Por que será, Luciana? Vai ver. Mas não é isso. Vai ver que é porque somos engenheiras, não é? Químicas. Não, mas é jornalista mudando de vida. O Simon pegou o apito, a Dani saiu correndo, entendeu? É muito estranho a gente pensar isso, né? Um programa que eu particularmente gostei muito e a gente recebeu muitas pessoas falando sobre ele também foi o das gurias, da Clarice Linhares e da Milene Riso, sobre viagens, né? Nossa, foi maravilhoso. Acho que foi aquelas mais comprido, né? Foi quase 50 minutos de papo, Porque, né? assim, cá entre nós, né? Eram 4 mulheres tomando vinho, né? Porque e falando de viagens. Tinha uma ali que disfarçou, botou uma taça bonita, mas não era vinho, que ela nos contou depois, né? Mas ela tinha que se manter bem. Falamos sobre aroma, Lúcia Porto. Como o aroma mudou a vida da RP Luciana Reck, de Gramado, né? O pessoal da comunicação, Clarice Schwartzman é publicitária, né? E a Lu Reck disse uma coisa que agora, para provar que eu não lembro sobre o programa Esquecimento, nós temos 27 ou 37 sentidos, lembra? Era essa polêmica? 27. Não, 28. Como? Não, acho que é 37 ou 27. Alguém aí nos lembre, né? Nós temos mais de 27 sentidos. Mas essa coisa da polêmica, a pessoa tem quantos? 5 sentidos? Não, 6, não, 27 ou 37. Pode tudo isso, né? Eu acho que talvez essa explicação esteja no além. E aí, quem poderia nos trazer isso seria a Adriana Finkelstein, ou não? Nos falou sobre cabala. Ela era veterinária. E a vida dela mudou completamente com a cabala, com um episódio, né, de saúde que ela teve. Hoje ela é uma especialista nesse assunto, astróloga, professora da escola de cabala. Tivemos um programa muito legal com ela. E falamos de pizza também, né? Mas como a gente não gosta de coisas óbvias, a nossa temporada não acabou em pizza. Não, a nossa temporada acabou com... Aliás, a nossa temporada acabou com um convite que a gente aceitou, mas a gente ainda não rolou.
Tu lembra? É verdade. Inclusive aqui, isso é uma promessa Explica eleitoral. para os nossos ouvintes. Isso é praticamente uma promessa de campanha, porque, na verdade, essa promessa foi um convite feito pelo prefeito Sebastião Melo, quando a gente começou a falar em gastronomia. Encerramos essa temporada Quase Sem Pauta Abre a Câmara com o prefeito Sebastião Melo explicando. O prefeito é de Goiás, né? Ele veio de Goiás, da cidade de Piracanjuba, a cidade da caixinha de creme de leite. E se tornou prefeito de Porto Alegre, né? No ano dos seus 250 anos, emblemático. E aí, conversando, né, uma das coisas que ele gosta muito, como nós, é de cozinhar e de gastronomia, o prefeito nos convidou para uma refeição, já não lembro se era um almoço ou um jantar, prometemos levar o vinho e lavar a louça. Alô, prefeito, alô, assessoria, estamos esperando esse convite, hein? O prefeito Sebastião Melo, ele encerrou a nossa temporada 2, que é a temporada Abre a Câmara, porque a gente estava conversando sobre coisas que mudaram a vida das pessoas. E Porto Alegre mudou muito a vida do Sebastião Melo, porque aqui, vindo para cá, ele trabalhou, estudou, descobriu a sua vocação, entrou para a política e se tornou o prefeito da capital gaúcha. E isso foi o gancho, porque nós somos jornalistas e nós adoramos gancho, todos os jornalistas gostam, foi o gancho para a gente encerrar a nossa temporada, o que mudou a minha vida, e começar a terceira temporada, que era uma homenagem a Porto Alegre. E essa temporada em Porto Alegre, eu acho que ela, além do fato da gente homenagear a cidade que a gente tanto ama, para nós foi muito marcante, porque ela marcou a nossa entrada no mundo promocional, né? A gente começou a temporada, a gente terminou a primeira temporada, né, a segunda temporada, Quase Sem Pauta Abre a Câmara, e, de uma maneira, e quando a gente largou a terceira temporada, já em homenagem a Porto Alegre, a gente largou com apoiadores, né? Então, a gente trouxe para o nosso programa empresas que viram no nosso programa uma coisa diferente, alguma coisa especial e quiseram associar suas marcas. Então, acho que a gente tem mais uma vez aqui, né, Lúcia Matos, que agradecer aos nossos apoiadores, o Café do Porto, na figura da Cacaia, a Cumbuca Padaria, na figura do Alexandre, Dionísia Vinho Bar, na figura da Jaque Meneghetti, a Termolar, na figura da Nathalie, na figura do Roberto, a LPM, na figura do Ivan e na figura da Paula, a Tri-Shirt Brindes, na figura da Alessandra e do Rafa. Eu acho que essas e o Mark? O Mark, a hamburgueria, porque, puta, eu tava olhando aqui para a canequinha do Mark aqui com as pimentas e deixei passar. O Mark Hamburgueria também, o Mark Bandeira, que fez parte conosco, são empresas são marcas que a gente já consumia e que vieram conosco nessa temporada, nos deram brindes, nos possibilitaram também presentear nossos entrevistados e num sorteio também para os nossos seguidores. Quem ganhou foi uma menina que mora em Torres e mandou buscar em Porto Alegre, a Ana Moog, ficou bem faceira com tudo também, então para a gente foi bem marcante, né, Lúcia? E sobre a audiência também, isso é uma coisa muito bacana, né, do podcast, né? A gente tem pessoas nos acompanhando em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Amigos que moram fora e que estão no nosso radar, né? Que a gente pretende também trazer para dentro do Quase Sem Pauta, pessoas de várias idades, de várias profissões, e isso é muito bacana. E eu acho, Porto, que isso nos dá outro gancho, né? Dessas parcerias de marcas que acreditaram na gente, que a gente está indo para um caminho de muitos projetos dentro do Quase Sem Pauta, inclusive com pautas, projetos de temporadas grandes, coxudas, internacionais, com parceiros também, né? Estamos com um projeto muito legal assim de produtos do Quase Sem Pauta. E a gente tem como objetivo, acho que para o ano 2, profissionalizar ainda mais esse projeto, né? Sem perder a leveza, sem perder a graça, sem perder essa coisa de diversão assim que a gente tem, né? Que a gente se atucana, né? A gente se atucana porque uma não pode gravar, a outra
quer de manhã, a outra quer de noite, é uma confusão, mas a gente depois gosta, né? E não para de falar, né? Eu acho que o que a gente tem que preservar sempre é essa questão da espontaneidade, né? Eu sei que tu já trabalha há muito tempo, né, com rádio, com TV, então para ti tu praticamente faz isso aqui de olho fechado. E eu sei que tu tem que ficar me limando de vez em quando. Eu até desliguei o WhatsApp hoje para não olhar. Então, quando tu quiser encerrar, tu encerra, porque senão não vai encerrar, porque eu desliguei hoje para ninguém me perturbar. Vai ser agora. Vai ser agora. Mas eu acho que isso é muito importante a gente dizer que o que a gente quer é sempre manter isso, né? Então, mesmo quem venha de alguma forma participar dos programas conosco, tem que ter alguma coisa a ver com o que a gente faz, com o que a gente gosta e com o que a gente pensa, porque assim a gente consegue ser do modo que a gente é, né? E eu estava te dizendo que tu já trabalha há bastante tempo com isso, para ti é mais fácil, mas eu escuto algumas vezes as pessoas dizendo: o que eu gosto de vocês é que vocês são muito espontâneas. Parece que vocês estão numa mesa de bar. Para mim, isso é um elogio, mas eu também já ouvi isso num tom: vocês são espontâneas demais. Mas a gente é assim, né? É assim, né? É a vida. As pessoas gostam da gente assim. E tá dando certo, porque o Quase Sem Pauta tem cada vez mais audiência, tem repercussão. Acho que é porque é feito por 2 pessoas que curtem fazer, entendeu? Acho que é isso, assim. E uma coisa que eu percebi já, e talvez tu tenha percebido também, é que a gente tem mostrado coisas que nem todo mundo conhece. E isso que tu tá falando da repercussão, depois a gente vê isso em outros lugares por aí. A gente vê essas pessoas falando disso que a gente já falou antes em outros lugares, publicado, escrito, televisionado, né? Então é legal a gente saber também que a gente tá, de alguma forma, num programa que se chama Quase Sem Pauta, pautando algumas coisas, né? Muito bom, Lúcia Porto. Acho que né? até a gente podia encerrar com isso. Achei Pode bonito, ser. achei Vamos lindo. vamos usar essa frase nos destaques do site, Lúcia Porto, hein? Sem acento. Muito bom. Tá rolando aqui o endereço do nosso site, www.quasesempauta.com.br. Vá lá. Lá, quem for conferir o nosso site, o nosso Instagram também, né? Que a Porto está sempre atualizando. Vai entender um pouco do que é o Quase Sem Pauta, de como ele foi sendo construído, de quem são nossos parceiros e de todas as pessoas com as quais a gente já conversou, né? A gente também já falou sobre Porto Alegre, com pessoas que são a cara da cidade, a gente falou com jornalistas, e agora a nossa ideia é seguir nesse ano 2, mostrando, eu acho que o fundamental é isso, assim, histórias legais de pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né? Nesses nossos convidados, Porto, quanta gente tu não conhecia e conheceu, e quanta gente que eu também te apresentei e tu me apresentou, né? Isso que é legal, né? E eu acho que assim, é meio chovendo molhado, mas é legal a gente trazer exemplos bons, né? De coisas, de acertos e de erros, entendeu? Então, pessoas que optaram por algumas coisas, pessoas que mudaram de vida por um motivo bom ou por um motivo ruim, mas que fizeram opções e estão bem. Ou não estão tão bem, mas estão contando o que aconteceu, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, quando a gente mostra para os outros, faz com que todo mundo cresça. E a gente sabe, né? É a filosofia. A gente não aprende errando. A gente aprende corrigindo o erro, né? Com certeza. Então acessem o nosso site, nos sigam nas nossas redes sociais, ouçam as nossas playlists, porque nós temos playlists, porque nós gostamos de música também. Você Matos, assim, eu tenho que te interromper. Cadê o bolo? Tu quer fazer, né? Mas cadê? Cacá? Não tem bolo, tu não comprou bolo, Lúcia Porto. Vamos passar uma legenda depois. Quem é Cacá? Cacá faz o melhor bife da cidade e ela trabalha com a Lúcia Matos. Vou lá na casa dela comer bife e bolo. Eu quero bolo. Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um almoço essa semana, então? E vamos comer bolo? Vamos e a gente lá. faz a foto do bolo daí. E aí a gente canta parabéns. Parabéns para nós. Parabéns para nós, obrigada a vocês todos que estão conosco há um ano, sigam conosco, Quase Sem Pauta ano 2. Valeu, Lúcia Matos. Valeu, beijo. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.